pessoal, meu nome é Thiago. Meu nome é Danilo. Meu nome é Dinan. E esse é o seu programa Escola da Graça. Escola da Graça com o tema, voltando aí do sábado, Jugo de Jeremias. Um título quase novo. Gostando desses títulos, cara. Jugo de Jeremias. Jugo de Jeremias. Já explicamos o que é jugo, né? Explicamos, né? Que é o boi lá, aquela madeira que o boi carrega ali, com os dois bois para carregar a carga e tal, atrás. No caso de Jeremias ali, essa madeira tinha 1,5 metro, né? 1,5 metro. 8 centímetros de espessura. E ele pegou o pau e saiu andando lá no meio do povo. Imagina você tá andando de repente um doido com um pau nas costas assim, você vai, esse cara tá louco, não é possível. Não tá muito bem, né? Não tá muito bem. Uma coisa mas tem uma coisa, pelo menos o propósito atingia. Porque chamar a atenção chamava. Sim, você acha que chamava a atenção? O cara andando com o jugo no meio Imagina você na 25 de março, na de boa, de repente você vê um maluco andando assim com um pedaço de madeira carregando. Com licença. Ó o pesado. Ó o pesado, dá licença, né? Não, o pior era a mensagem que ele tava levando. Não. Né? Que se fosse uma mensagem ainda, vocês vão ficar ricos, tá? Ainda você dá um crédito pro cara, né? Era a pior mensagem que eles poderiam ouvir. Agora a mensagem que ele tava levando. Era a pior mensagem. Qual era a mensagem então? Qual era a mensagem? Você que tá estudado aí. Vamos lá. A mensagem, basicamente, ela se tratava da questão da opressão da Babilônia. Inclusive, a lição ela até deixa claro que o jugo que Jeremias estava carregando, em Deuteronômio 28, versículo 28, 48, capítulo 28, versículo 48, fala sobre esse jugo de madeira como um símbolo de opressão. E basicamente ele estava se referindo à Babilônia. Só que no caso de Jeremias, ele estava passando uma mensagem do quê? De que o povo deveria se render à Babilônia e aceitar que eles seriam capturados e levados cativos. E é uma mensagem que acabou não caindo muito bem. Mas não é estranho? Pensa assim, você é brasileiro aqui, né? Aí vamos supor que tem um país, sei lá, Cuba. Certo. Tá querendo vir para poder pegar todo mundo aqui, né? Não duvido nada. Há quem diga que isso vai acontecer. Vamos supor, né, que Cuba tá chegando e vem e vai querer escravizar todo mundo aqui. Sim. Aí sai uns doidos aí, com os pau nas costas. Não, gente, quando Cuba chegar, ninguém pode briga, hein? Entregar. Ninguém briga. Meu, é traição. Traição. Imagina o exército. O que o general do exército vai falar pra você? Não, quando Cuba chegar é pra se render. Que render, meu? Você tá louco? Não, né? mas isso aí não é só, né, em casos extremos, não. Por exemplo, se você chegar numa pessoa e falar pra ela, eu acho bom você largar o seu namorado porque ele tá te traindo. Nossa. Acabou, você vai acabar a amizade com a pessoa. Não, acabou. Como assim? Entendeu? Como assim? Que absurdo, eu confio nele. Você tem foto. Entendeu? Então, normalmente quando a mensagem vem contra aquilo que a gente quer, a gente critica, a gente não vai aceitar, entendeu? Não quer saber não. Quem dirá numa mensagem tão forte como o Jeremias passou pro povo, né? Ainda mais para uma nação militar, né, como era Israel, né? Para eles ouvir que eles teriam que simplesmente submeter a um povo pagão, era a pior mensagem que eles podiam receber. Até porque eles sempre tinham a vitória, né? Exatamente. Até porque eles eram o povo de Deus, né? E assim, nós sabemos que naquela época não ganhava-se a guerra quem tinha o melhor exército. Ganhava-se a guerra quem tinha o Deus mais poderoso. Na verdade, não era o exército de Israel contra o exército da Babilônia. Seria o Deus verdadeiro, né, contra o Deus dos babilônios. Entendeu? Então, assim, é uma guerra entre deuses. E eles sabiam da força, do poder do Deus deles. Entendeu? Então, eles acham, não, a gente nunca vai perder. Sim. Porque o Deus nosso é o mais forte, entendeu? Então, e aí, contrastava-se, então, com a profecia de Jeremias. Como que está vindo de Deus uma fala, uma profecia de que esse Deus vai perder? Então, esse cara não deve ser de Deus. Não, e o pior é que a mensagem vai um pouco mais além. Ela ainda diz que quem tivesse indo contra esse jugo da Babilônia estava se rebelando contra Deus, segundo Jeremias. Como a gente está vendo desde o começo da história, trata-se de desobediência do povo e porque eles estão se afastando de Deus. Eles não conseguem mais entender, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, né? O povo... Deus falava uma coisa,
E o povo não entendia mais, ao contrário de Jeremias entendia. Inclusive no exemplo de Abraão, por exemplo, o que Deus estava pedindo para Abraão seria loucura para qualquer um. Não, qualquer um que eu vi, só vai lá, pega seu filho e sacrifica, absurdo. Absurdo. Ainda mais que as nações em volta de Abraão estavam fazendo E isso. por que Abraão foi e ia cumprir o que Deus pediu? Como que Abraão tinha certeza que era de Deus isso aí? Por que Abraão tinha certeza que era de Deus? Basicamente comunhão com Deus. Ele sabia exatamente que era Deus que estava falando com ele pela comunhão que ele tinha. Ele não tinha como ser enganado. E pelo mesmo motivo, Jeremias sabia que o fato de se entregar não era absurdo, tão absurdo aos olhos de Jeremias, porque Jeremias também tinha comunhão com Deus, ele estava entendendo o que Deus queria dizer, só que o restante do povo não. Por quê? Porque não tinham comunhão com Deus. Então o que falta para que nós possamos entender a vontade de Deus, entender o que Deus fala, mesmo que às vezes possa parecer absurdo o que Deus pede, é porque nós não temos comunhão suficiente. Aí o cara acha absurdo, por exemplo, o cara que quer se separar da esposa dele, ele acha absurdo, por exemplo, que Deus fala que tem que viver a vida inteira com a esposa. E fala, eu acho absurdo isso. Eu acho absurdo na igreja não poder fazer isso. Absurdo é você questionar Deus. Absurdo é você não ter um relacionamento com Deus suficiente para entender a vontade dele. Que nós possamos buscar comunhão com Deus, uma comunhão diária, para que a gente possa conhecer a voz de Deus e entender os propósitos que Deus tem para nós. Amém. Amém. Então até amanhã, até a próxima lição. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.